Olá, primeiro ano, boa tarde, né, para todos vocês. Vamos lá com a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é de português e também aula de ciências, né? E hoje nós estaremos trabalhando, iniciando aí o nosso módulo 4, né? Então você providencia aí o seu novo módulo. Estaremos iniciando hoje aí na disciplina de português, né? Na página 2. E antes de nós iniciarmos nossa aula, tia Belisa quer dar um recado né, para que quem não pôde estar presente na reunião de ontem, né, na reunião que foi feita ontem à noite, onde estaríamos tratando sobre a questão do retorno ou não retorno das aulas, né? Quem não compareceu deve comparecer à escola até a quinta-feira pela manhã, né, para estar assinando lá um documento onde você estará assinando lá se você permite que o seu filho retorne ou não. E é de extrema importância, né, o seu comparecimento à escola, para que a escola possa estar fazendo um levantamento sobre essas informações e poder ver aí a questão do retorno a partir da terça-feira, se retorna ou não. Então, não deixem de ir. E então, hoje aí vamos estar iniciando o capítulo 1, que tem como tema: que bicho é esse? E o que preparamos para este capítulo? Neste capítulo tem como tema animais. Nele estudaremos o gênero textual curiosidades científicas, também conhecido como texto jornalístico, texto de jornalismo científico. Entre os aspectos linguísticos trabalhados está o estudo das sílabas ga, Gegi, Go, Gu. Então, nós estaremos trabalhando nesse capítulo aí o gênero textual, né? Curiosidades científicas, também conhecido como texto jornalismo científico, né? E estaremos trabalhando aí também o estudo das sílabas ga, Gegi, Go, Gu. E aí, vamos logo estar observando aí a nossa página de apresentação, né? Que ela traz aí uma imagem muito linda e com alguns animais, né? Olha só aí uma paisagem e alguns animais. Desses animais aqui nós podemos perceber o quê? Que existem animais aí que são selvagens e que existem animais aí também que são animais domésticos, né? Olha só, podemos ver o porco, o cachorro, o gato, a galinha, os pintinhos, né? E aí nós temos aí animais selvagens, o macaco, o leão, a girafa, né? Os pássaros, nós sabemos que algumas pessoas criam pássaros em casa, mas os pássaros eles devem ser, né, criados livremente também. Olha só. E então nós temos aí algumas perguntinhas para a nossa interação. Olha, primeiro pontinho diz: quais são os animais que aparecem na imagem? Então observa essa imagem. Fala aí o nome dos animais que você está vendo nessa imagem, né? Quais são os animais que nós podemos ver? Tem a girafa, o leão, o macaco, o porco, o cachorro, o gato, a galinha, os pintinhos, né? Os pássaros. Você conhece alguma curiosidade sobre eles? E aí, tia, nesse momento você vai falar se você conhece alguma curiosidade aí sobre alguns desses animais, né? Tia conhece algumas, por exemplo, que o leão ele tem um rugido muito alto e que o rugido do leão ele pode ser ouvido até 9 quilômetros de distância. Olha só como é alto o rugido do leão, né? Ele pode ser muito alto. 9 quilômetros é uma distância bastante considerável, né? Bem grande para conseguir ouvir. E por isso, por ele ter um rugido tão alto, é que ele é considerado aí o rei da selva. Não é isso? Que mais de curiosidades nós temos? Tem uma curiosidade interessante aí sobre o cachorro. Sabemos que nossas mãos, os nossos dedos das mãos, né, tem as digitais, que são, você olhar bem a sua mão, os seus dedos, ele vai estar cheio de uns risquinhos, que são as suas digitais. Cada pessoa tem essas digitais únicas, né? Que fazem parte aí. Cada pessoa tem as suas digitais são únicas. Nenhuma outra pessoa tem as digitais iguais. E você sabia que o cachorro
tem o seu nariz, no seu nariz tem digitais e que elas também são únicas, né? Não tem nenhum cachorro com as mesmas digitais no seu nariz, ou seja, as digitais do cachorro no nariz são únicas. Olha só que legal. E aí? Ah, também tem uma curiosidade do gatinho, que eu sei, né? Tia cria um gatinho e por isso tia sabe, né? O gato, ele é um animal, não só o gato, como os felinos, né? Ele não sente o sabor doce, né, das coisas, ou seja, ele não sente o gosto doce das coisas. E aí, e você conhece mais alguma outra curiosidade aí sobre algum desses animais? Se você conhecer, você vai falar aí para quem estiver acompanhando você. Se você não conhece e quiser conhecer, é uma atividade bastante legal para depois você ir pesquisar. Olha só, na internet, curiosidades, aí você fala o nome de um animal para você descobrir aí algumas curiosidades sobre eles, tá certo? E aí temos aí um outro pontinho que diz, quais outros animais você conhece? Então, agora você vai aí falando para quem está com você, né? O nome de outros animais que você conhece, tá certo? Vamos aí agora para a página 4, onde tem hora da leitura. E aqui nós temos 2 textos. Você faça a leitura desses textos, né? Depois você pausa o vídeo para fazer a leitura e depois você dá continuidade aí ao vídeo. Nós vimos aqui na apresentação que nós trataremos do gênero textual curiosidade científica. E olha só, no texto 1 diz, você sabia que o focinho comprido e a língua pegajosa do tamanduá-bandeira fazem com que ele pareça um aspirador? Olha só, você sabia disso? Então vamos lá ao texto. O tamanduá-bandeira é um animal muito engraçado, que não tem dentes e se alimenta de formigas, cupins e larvas de besouro. Ele passeia com o seu longo focinho voltado para o chão, procurando alimento, e assim o seu olfato o leva diretamente ao alvo. Então, cava a terra com suas garras e põe o focinho no buraco. Seu focinho é comprido e sua língua pegajosa fazem com que ele pareça um aspirador de pó. As garras dele são potentes armas de defesa contra os seus predadores. Sua força deu até origem à expressão popular abraço de tamanduá. O tamanduá-bandeira é um animal ameaçado de extinção. Isso significa que, se nada for feito, em breve essa espécie de animal não existirá mais. Você sabe por que isso acontece? É porque o seu habitat natural tem sido continuamente destruído. Texto especialmente produzido pela autora para esta obra. E aí você está vendo, olha, o tamanduá. Olha só, o tamanduá aqui, ó, com seu focinho comprido, né? Olha só aí, olha, cheirando, né? Porque o olfato dele, ele é muito potente. Ele consegue sentir aí o olfato onde tem cupins, larvas de besouro, né? Formigas, e assim ele suga, né? E a sua língua é pegajosa, ou seja, fácil de pegar aí os seus alimentos. Olha só o tamanduá aí, focinho bem comprido, né? Então, nós vimos aqui um exemplo de um texto aí de curiosidade científica. Geralmente, os textos de curiosidade científica, o seu título é uma pergunta, né? Você sabia, né? Aqui a pergunta é, você sabia que o focinho comprido e a língua pegajosa do tamanduá-bandeira fazem com que ele pareça um aspirador de pó? Então, qual é a curiosidade desse texto? Esse texto está falando sobre qual curiosidade aí? Sobre o quê? O focinho comprido e a língua pegajosa do tamanduá, né? Então, tá falando, aí fala o quê? Que o tamanduá, ele é um animal que ele não tem dentes, né? Que ele se alimenta de formigas, larvas e
cupins e larvas de besouro, né? Tá falando também que o tamanduá ele está em extinção. O que é isso? Ele está próximo a sumir, ou seja, ele é necessário ter cuidados, né? Com o lugar onde eles vivem, ter cuidado com eles para que não sejam o quê? Para que não matem, né? Para quê? Para garantir a espécie do tamanduá bandeira aí, porque senão ela pode desaparecer. E tudo isso por quê? Porque o seu habitat natural, ou seja, o lugar onde ele vive, né? O lugar onde é a casa dele, aí está sendo continuamente destruído, ou seja, aí é onde nós vemos a importância de nós cuidarmos do meio ambiente, de não desmatar, né? De evitar incêndios nas florestas. Por quê? Porque vai aí prejudicando o local onde os animais vivem e muitos podem ser extintos, desaparecerem por conta do seu habitat. E agora vamos para o texto 2, que é uma outra curiosidade científica. Olha só, como se explica a rivalidade entre os cães e gatos? Tá vendo? Mais uma pergunta. Olha só, geralmente a pergunta ela sempre vem acompanhada da interrogação, né? Olha só, a interrogação aí no finalzinho, o sinal de pontuação, interrogação, ou seja, que vai caracterizar aí uma pergunta, né? Como se explica a rivalidade entre cães e gatos? Então, qual é a curiosidade científica do texto 2? Né? A rivalidade entre cães e gatos. Então, olha só. O mais provável é que ela tenha origem no instinto de caça dos cachorros, que antes de serem domesticados, precisavam capturar presas para se alimentar. A reação dos gatos ao encontrar um cachorro, visto como um animal estranho ao seu território, é uma potencial ameaça. Reforçaria ainda mais essa relação pouco amistosa. Ao se arrepiar e sair correndo, o gato age como uma presa e estimula o comportamento de caça dos cães. Essa seria a hipótese que mais se aproxima de uma definição científica, afirma o veterinário Mário Landsman. O especialista em comportamento animal, apesar dessa histórica diferença tão explorada em filmes infantis e desenhos animados, não é impossível que cachorros e bichanos dividam a mesma casa em harmonia. Para isso, é importante que ambos passem por um processo de socialização, aceitando a ideia de que precisam morar juntos e que não são necessariamente inimigos. O ideal é estimular a boa convivência desde cedo. Os especialistas afirmam que o entendimento dará mais certo se eles começarem a se relacionar entre 2 e 4 meses de idade. Então, olha só. Esse texto, né, ele está disponível aí no site, né, Mundo Estranho. É disponível no site Muito Estranho e aí embaixo tem o site onde ele se encontra, né? Então, olha só, essa curiosidade científica, né, vem falando sobre a rivalidade dos cães e gatos, ou seja, a indiferença que os cães e gatos têm. Você já percebeu que quando um gatinho vê um cão, vê o cachorro, ele se arrepia e sai correndo, né? Ele não se aproxima muito, o cachorro vai se aproximando, se é um cachorro que ele não é acostumado com ele ainda, né? Ele se arrepia e sai correndo. E é do instinto do cachorro persegui-lo, correr atrás. Por quê? O especialista em comportamento animal aqui fala que que isso provavelmente se dá pelo fato do cachorro, antes de ser domesticado, né, ele precisava caçar presas para se alimentar. Então, ele tem um instinto caçador. Então, quando ele vê o gato, ele quer persegui-lo, caçá-lo. E o gato, por sua vez, se arrepia e sai correndo. Isso faz com que o cachorro corra também atrás dele, ajuda, né? Então, mas apesar desse comportamento dos cães e gatos, né, eles podem sim conviver em harmonia, né? Não é impossível que eles vivam na mesma casa. É necessário o quê? Passar por um processo de socialização,
né? E aí o textinho vem nos dizer que isso, a boa convivência se daria mais, né, se eles convivessem desde cedo. E aí ainda fala que os especialistas afirmam que o entendimento daria mais certo se eles começassem a se relacionar e ainda novinhos, né, entre 2 a 4 meses de idade, se eles começassem já a se relacionar e eles podem conviver em harmonia. Então, por isso que muitas vezes você vê o gatinho e o cachorro se estranhando aí, não sendo tão amigos. A imagem nos traz um cachorrinho bem abraçadinho ó, com o gato. Aí, olha só, essa é uma imagem que ela pode acontecer? Pode, mas é difícil, né? É necessário que tenha haver aí uma convivência desde cedo entre os dois, uma boa socialização. Mas é possível haver a convivência, né? Passarem por um processo de socialização, mesmo não sendo aí tão novinhos e conseguirem viver juntos na mesma casa. Embora não se tornem aí tão amigos, né? Mas eles passam a conviver juntos na mesma casa. Então, aí nós vimos 2 exemplos de textos de curiosidade científica. O texto 1, que fala sobre a curiosidade do focinho do focinho comprido e da língua pegajosa do tamanduá. E o texto 2, que fala sobre a rivalidade entre cães e gatos. Eles são rivais, disputam. Assim, eles são rivais, não se identificam tanto, né? Então, vamos agora para a página 6, aí para a nossa atividade, né? Linhas e entrelinhas. E a primeira pergunta do texto 1 diz: o texto 1 apresenta uma curiosidade sobre, então, o rabo do tamanduá, o cerrado onde vive o tamanduá, ou o focinho e a língua do tamanduá. Então, sobre era qual a curiosidade do texto 1? Lembra? Tia falou, nós vimos lá na leitura e também tia falou. Então, aí, o texto 1, ele traz a curiosidade sobre o quê? O focinho e a língua, do tamanduá, né? O focinho e a língua do tamanduá. E o texto até fala que é por conta que eles parecem aí um aspirador. Então, o texto 2, apresenta uma curiosidade sobre. Então, o texto 2, na segunda questão, qual a curiosidade do texto 2? Primeiro quadrinho diz: a amizade entre o gato e o cachorro. Fala sobre a amizade entre o gato e o cachorro. Segundo quadrinho diz: a rivalidade entre cães e gatos. E o terceiro quadrinho fala sobre os gatos e cachorros nos desenhos animados. Então, nós vimos, né, isso. E o textinho 2, a curiosidade do textinho 2 é sobre a rivalidade entre cães e gatos, né? Que eles são rivais, que isso pode acontecer, porque o cachorro, antes de ser domesticado, ele era caçador, tinha que caçar sua presa para poder se alimentar. Então, o cachorro tem um instinto caçador, né? Então, o textinho fala sobre a rivalidade entre o cachorro, entre o cão e o gato. E o 3, né, fala de que se alimentam os tamanduás. De que se alimentam os tamanduás? Então, nós vimos lá no nosso texto, né, que os tamanduás, eles se alimentam do quê? Quem lembra? E aí, vai escrevendo e você já vai fazer aí a sua correção. Pronto? Então, olha só, os tamanduás, eles se alimentam de formigas, cupins e larvas de besouro, né? Você vai escrever aí na questão 3, tá certo? Pause o vídeo e termine aí de responder sua pergunta, tá certo? E aí, agora, na questão 4, diz: complete o trecho de acordo com as informações do texto 1. Então, aqui, nós vamos completar esse trecho do texto de acordo com as informações do texto 1, que era o texto aí sobre as curiosidades sobre o tamanduá, né? Então, diz aí, olha, tem o desenho do tamanduá, né? E a pergunta: o tamanduá não tem tracinho e o seu tracinho comprido é a sua e a sua. Traço pegajosa ajuda a se alimentar. Então, vamos responder aí esses 3 tracinhos, completar os 3 primeiros tracinhos aí
da atividade. Então, olha só, o tamanduá não tem, quem lembra? Não tem dentes, né? O tamanduá não tem dentes. E o seu focinho comprido e a sua língua pegajosa o ajudam a se alimentar. Então, nós vamos completar aí com 3 palavrinhas no primeiro, né? 3 palavrinhas aí até o ponto que é dentes, focinho e língua. Dentes, focinho e língua. E continuando, o tamanduá tem, tracinho, poderosas, que são também armas de defesa contra os... Então, vamos lá. E o tamanduá tem garras, né? Garras poderosas, que são também armas de defesa contra os predadores, né? Que são aqueles que perseguem o tamanduá. Pode ser outros animais, né? Carnívoros que podem perseguir o tamanduá, pode ser o homem, né? Aí, então, ele tem as suas garras poderosas aí para se defender, tá certo? Pronto, então ficará assim, né? Primeiro tracinho você vai completar dentes, segundo focinho, terceiro língua, quarto tracinho garras e por último aí com a palavrinha predadores, tá certo? E vamos aí continuando agora com a questão 5, né? E o 5 diz: o que faziam os cachorros antes de serem domesticados? Então, o que faziam os cachorros? A primeira alternativa diz: precisavam correr atrás de gatos selvagens. Segundo, precisavam capturar presas para se alimentar. E o terceiro, conviviam harmoniosamente com os gatos. Então, aí nós sabemos que a alternativa correta é que os cachorros, antes de serem domesticados, eles precisavam caçar suas presas para se alimentar, né? Eles precisavam aí caçar alimentos. Então, você vai estar marcando a alternativa do meio, né? Na questão 5. Vamos agora aí para a questão 6, que diz: qual é a reação dos gatos ao encontrar um cachorro? Então, qual é a reação do gato ao encontrar um cachorro? Ficam arrepiados e saem correndo, agem como caçadores, enfrentam os cachorros com miados altos. Então, a alternativa correta é: ficam arrepiados e saem correndo. Isso é o que os gatos fazem, né, quando encontram aí os cachorros. E o 7 diz: quem é o profissional que explica a curiosidade do texto 2? Ou seja, a curiosidade lá sobre os cães e cachorros, os cães e gatos. Quer dizer, então, o profissional que explica lá, nós vimos que é o veterinário, né? Que ele é especialista em comportamento animal e é o veterinário aí, Mauro Lantzmann. Então, embaixo tem um jornalista, um professor, um veterinário. Então, você vai marcar aí um veterinário. E aí, agora na questão 8, né, diz assim: o que se deve fazer para que cachorros e gatos dividam a mesma casa em harmonia, né? E aí, o que se deve fazer? Nós vimos que eles precisam passar, né, por um processo de socialização, que o ideal é que isso aconteça desde cedo, né, de preferencialmente entre os 2 a 4 meses de idade, né, para que eles possam aí ter uma boa convivência. Então, vamos responder aí na nossa questão 8, vamos colocar assim, olha só: precisam passar por um processo de socialização desde cedo, né? Precisam passar por um processo de socialização desde cedo. Então, você vai estar aí pausando o seu vídeo e fazendo aí a sua resposta. E assim nós encerramos português, né? Vamos agora, pause aí, encontre a sua página 2 de ciências, onde nós estaremos iniciando a nossa aula de ciências. E em ciências estamos iniciando também o capítulo 1, né? E tem como tema ao longo do dia. Olha só, então nós vamos falar nesse capítulo sobre aí, né, as etapas do dia, sobre os períodos do dia, né, ao longo de um dia.
O que preparamos para este capítulo? Neste capítulo, buscaremos identificar os períodos de um dia com base nas características do ambiente. E para dar continuidade ao tema, o tempo será estudado a partir da interpretação de um poema. E aqui na página de apresentação nós temos aí o poema, né? 2 poemas. Um intitulado Amanhecer, aí onde você está vendo o galo, né? Cantando aí. E olha só, a Belisa vai fazer a leitura, você pausa o vídeo, faça a sua leitura, né? Para só então depois você ouvir a Belisa. Então, olha só. Amanhece. Vaga-lume encerra sua conversa com as estrelas. Orvalho se acomoda no colo do gramado. Coruja retorna às suas andanças. A madrugada cutuca o galo no mourão empoleirado. A lua adormece, o sol aparece e até parece que acende sua luz bem mais cedo do que o resto do mundo está acostumado. Anoitece. Homens e passarinhos voltam para casa. A tarde fecha os olhos, até que o dia todo se vá. A barulheira dos bichos perde lugar para a quietude. A escuridão abraça tudo que há. Assombrações saem do mato para atanazar e se divertir. É hora de apagar o lampião, rezar baixinho e dormir. Ambos os poemas, né, são de Lalau e Laura Beatriz, né, da coleção Caminho da Roça. Então, aí, ambos os poemas. E você viu aí o poema que fala sobre o amanhecer, né? O poema intitulado Amanhece, que está falando que o vagalume encerra sua conversa com as estrelas, ou seja, porque o vagalume, geralmente os vagalumes, eles são vistos durante a noite, né? E aí fala que o orvalho se acomoda no colo do gramado, porque você já percebeu, o orvalho é aquela águazinha que fica em cima das plantas, né? No gramado, em cima das plantas, quando amanhece o dia, né? Às vezes está aquele molhadinho, então isso aí é o orvalho, né? Então, a coruja retorna de suas andanças. Por quê? Nós sabemos que a coruja é um animal noturno e que geralmente ela durante a noite que ela anda, né? Que ela faz aí as suas andanças. Então, quando está amanhecendo, ela retorna de suas andanças. A madrugada cutuca o galo no mourão empoleirado, ou seja, aí o galo, ao amanhecer o dia, normalmente o galo vai lá cantar. Geralmente você acorda onde tem galo, né, com o galo cantando, logo cedinho, assim que o sol desperta, o galo canta, né? O galo costuma cantar. A lua adormece. Por quê? Porque normalmente a lua fica mais visível durante a noite, né? O sol aparece, o amanhecer é marcado aí pelo nascer do sol, né? Então, quando o sol aparece, surge, está marcando ali o início de um novo dia, né? Marcando aí o nascer do sol. Que até parece que acende sua luz bem mais cedo do que o resto do mundo está acostumado. Então, o sol, quando ele aparece, aí sim está marcando aí o início do novo dia, né? E o outro poema fala sobre o anoitecer, que homens e passarinhos voltam para casa, a tarde fecha os olhos e até que todo dia se vá, ou seja, então a noite, né, é marcada aí, o anoitecer é marcado aí pelo pôr do sol. Quando o sol se põe, então inicia o processo, né, o período aí do anoitecer, né, começa o quê? O anoitecer, o homem volta para casa, os passarinhos, né, ou seja, geralmente os homens estão trabalhando, estão em suas atividades, e ao anoitecer eles retornam para sua casa, né. A tarde fecha os olhos. O que quer dizer isso? A tarde fecha os olhos. Quer dizer que a tarde se encerra, né? Acabou-se o período da tarde e vai iniciar agora a noite, né? A barulheira dos bichos perde lugar para a quietude, ou seja, normalmente os bichos durante o dia fazem barulho, mas aí à noite eles também vão descansar, vão se aquietar, e então dá lugar à quietude, ou seja, o silêncio, né? Aí, e a escuridão abraça todo dia, ou seja, aí a escuridão
é marcada aí, faz parte do período da noite, né? A escuridão. A noite é marcada aí também por esse período de escuro, onde o sol não está aí aparecendo, né? E aí, nós sabemos que no período da noite aparece a lua e que muitas vezes a lua está bem brilhante no céu, mas é bem importante você saber que a lua, ela reflete a luz que recebe do sol, tá certo? Então, quando o sol se põe de um lado da Terra, ou seja, quer dizer que a Terra girou, né, e o sol ficou do outro lado, ele reflete de lá a sua, dependendo do lugar onde a lua se encontra, né, em relação à Terra, aí ela vai receber o brilho do sol e vai refletir na Terra, mas esse brilho é do sol, a lua não possui luz própria. E então, aí no último diz, assombrações saem do mato para Tanazar e se divertir. Essa parte aqui é apenas para divertir, para ser engraçado, tia. Nós sabemos que assombrações não existem, não é verdade? Então, é hora de apagar o lampião, rezar baixinho e dormir. Então, quando chega a noite, depois de um tempinho, a gente vai descansar, né? Então, aí é hora de apagar as luzes, né? E descansar. E esse último verso aí, rezar baixinho e dormir, é maravilhoso, né? Nós conversarmos com Deus, rezar, como você chama, orar, né? Então, falar com Deus, né? Agradecer por o nosso dia. Então, é muito importante aí. Então, vamos lá. Temos aí duas perguntinhas, né, para interagir. Esses poemas falam sobre 2 momentos de um dia. Quais são eles? Então, quais são os 2 momentos que os poemas falaram? Então, os 2 momentos foram o amanhecer e o anoitecer, né? O período do amanhecer e do anoitecer. Você pode falar aí, o período do dia e da noite, tia, também, né? Aí estamos falando sobre este momento. Amanhecer, período onde o sol nasce. E o anoitecer, período onde o sol se põe. Como são determinados o início desses momentos? Dica, pense em como fica o céu em cada situação. Então, como são determinados, né, o início desses períodos, desses momentos? Aí a dica é, pense como o sol fica. Então, olha só, no período da manhã, né, o sol nasce. E no período da tarde o sol se põe, o sol se esconde. Então é isso. Vamos aí para a página 4. Olha só que imagem que nós temos aí, olha só. Aqui, perceba essa parte aqui, olha, está marcado, dividido em 3 partes, ou seja, 3 períodos, né? 3 momentos do dia, 3 períodos do dia. Aqui nós estamos vendo o período que corresponde, um período, a imagem que corresponde a outro período e aqui a outro. Vamos aí à leitura? Olha, os períodos diários. O dia pode ser dividido em 3 períodos. Para conhecê-los, observem a imagem e leiam os textos. Então, tia vai lendo aqui, você vai acompanhando no seu módulo. Amanhã começa quando o sol nasce. O dia fica claro, o que costuma acontecer por volta das 6 horas. O período da manhã dura até o dia. Então, vamos lá observar? Olha só, aqui o período da manhã ele é marcado, né, aí pelo nascer do sol. E ele normalmente isso acontece por volta das 6 horas da manhã até o meio-dia, né? Ou seja, às 12 horas do dia. Aí se dá o período da manhã. Agora, observa aqui este, né, momento aqui em que as crianças estão brincando, o sol está lá no meio do céu, olha só. O período da tarde começa ao meio-dia, quando o sol está bem no centro do céu. Com o passar das horas, chega o anoitecer, quando o sol se põe. Então, quando o sol está mesmo no meio do céu, né, é chamado aí o período do meio-dia. Ou seja, é aquele momento onde nós almoçamos, né, o meio-dia, almoçamos, né, marcado ali pelo almoço, né, normalmente nós almoçamos aí nesse horário de meio-dia. E aí, vai até o anoitecer, né, que é o período aí das 18 horas, né, onde às 5h30 para 6 horas é o processo onde o sol
se põe, dando origem aí, encerrando a tarde e dando origem aí à noite, né? Então, como aí tá falando, ó, o período da tarde começa ao meio-dia, quando o sol está bem no centro do céu, e com o passar das horas chega o anoitecer, quando o sol se põe. Então, olha só, que as crianças estão brincando e depois o sol vai se escondendo até ele se pôr. E aí chega aí o período da noite. Esse período aqui pega entre as 12 horas, né, que é o meio-dia, até as 18 horas, onde inicia aí a noite. E agora, nossa última imagem aqui embaixo, que vai abrir tudo para você observar. Tem as crianças observando aqui lua e estrelas, né? Perceba a escuridão aqui, ó. Perceba que a cidade aqui, as luzes estão acesas, né? Por quê? Porque há uma escuridão e é necessário aí as luzes para iluminar. Então, agora, a noite é o período entre a tarde e a manhã. E ela começa quando o sol se põe e fica escuro e acaba quando o sol nasce, clareando o dia. Então, olha só, quando o sol se põe, fica escuro, né? Aqui pra gente não fica tão escuro porque nós estamos com as luzes acesas dentro da nossa casa e também na cidade. Mas quando nós estamos no sítio ou quando falta energia, aí nós sabemos que a noite ela é marcada pelo escuro, né? Ou seja, se nós não acendermos as luzes, vai ficar escuro, porque a noite é escuro. Então, e aí inicia quando dá 18 horas, né, que o sol tem se posto, então até as 6 horas da manhã, onde o sol nasce novamente, está aí marcando um novo momento, né, que é o outro dia. Então, vimos aí os períodos diários, que são a manhã, tarde e noite, né, 3 momentos, 3 períodos, e vimos aí o que marca esses períodos, não é isso? Então, vamos agora para a nossa atividade? Aí na página 6 diz atividade. Observe as cenas e identifique o período do dia em que elas acontecem. E assinale com a letra M para manhã, para a cena que se passa pela manhã, T para a tarde e N para a noite. Então, você vai observar as imagens e vai colocar no quadrinho que tem abaixo. Se aquela cena representa a manhã, você vai colocar M. Se representa a tarde, você vai colocar T de tarde. E se representa noite, você vai colocar N de noite. Então, vamos lá? Nós temos uma cena aqui onde a família está almoçando. Então, que período representa esse? O momento do almoço. E aqui nós temos uma criança dormindo, né? Aqui nós temos uma menina aqui, ó, escovando os dentes de pijama, né? Ela está de pijama, até porque o momento de escovar os dentes, eles podem estar presentes em qualquer momento, né? Em qualquer período, tanto na manhã, como na tarde, como na noite. Escovamos os dentes. Mas aqui perceba que ela está de pijama. Então, vamos ver aí em qual período é esse, a hora do almoço. É o período aí da tarde, né? Isso, o período que dormimos e que parece escuro, olha só, é o período da noite. E aqui, quando acordamos, né, ela está de pijama, está escovando os dentes, é o período da manhã. Então, ficará assim, você vai marcar assim nos seus quadrinhos. Primeiro quadrinho, você vai colocar aí T. Segundo, você vai colocar N de noite, T de tarde, né? N de noite e M de manhã, aí no último. Agora vamos para a questão 2, que diz assim. Olha só. Determine, junto com os colegas e os professores, os horários aproximados em que começa e termina cada período do dia. Aí tem 1, manhã, 2, tarde, 3, noite. Então, o período da manhã, nós vimos lá que ele inicia às 6 horas com o nascer do sol, né? E ele vai até o meio-dia, ou seja, às 12 horas do dia. Então, das 6 horas da manhã às 12 horas do meio-dia, às 12 horas, né? E o período da tarde vai das 12 horas, né, que é o meio-dia, às 18 horas, aí quando o sol se põe. E o período da noite inicia das 18, ali quando finaliza a tarde, às
6 horas da manhã, quando o sol nasce novamente, né? Aí o período da noite começa das 18 horas, quando o sol se põe e fica escuro, até as 6 horas da manhã, quando o sol nasce e o dia está claro, tá certo? Então, vamos lá responder aí. Então, você vai estar colocando aí, olha só. Das 6, né? O período da manhã, das 6 horas às 12 horas. Período da tarde, das 12 horas às 18 horas. E o período da noite, das 18 horas às 6 da manhã. Certo? E agora vem a questão 3, que diz: qual é o evento que marca a transição da tarde para a noite? Então, qual é o evento que marca a transição da tarde para a noite? E da noite para a manhã. Então, 2 eventos. Um que marca o período, a passagem da tarde para a noite, e outro que marca a passagem da noite para a manhã. O que está acontecendo com o Sol em cada uma dessas situações? Então, vamos ver. Primeiro, o primeiro momento, né, o primeiro evento é a transição, né, aí da tarde para a noite, é o quê? O anoitecer, né? O anoitecer, e ele é marcado pelo pôr do sol, né? É marcado aí pelo momento que o sol se põe. E aí o outro evento, né, que marca a transição aí da noite para a manhã é o amanhecer, marcado aí pelo nascer do sol. Então vamos lá, as nossas respostas. Olha só, como a nossa lousa aí não coube tudo, o tio vai fazer de 2 vezes, ó. Primeiro momento, né, aí que é a transição da tarde para a noite, que é o anoitecer, marcado pelo pôr do sol, E agora você vai pausar enquanto você faz, né? E tia agora vai fazer o outro momento, o outro evento, que é aí o amanhecer, né? E agora você vai colocar agora o outro evento, né? Que marca a transição da passagem da noite para a manhã, que é o amanhecer, marcado pelo nascer do sol. Certo? Pronto. E agora nós encerramos as nossas atividades de hoje, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo para todos. Não deixem, né, lembre a mamãe para passar na escola, né? Para estar assinando o documento que tia Maria está aguardando, tá certo? Um grande abraço para todos e até quinta-feira.